Antes de começarmos esta oração, escreva nos comentários Amém, se você deseja que Deus trabalhe no seu coração hoje. Que este momento seja um encontro real com a presença do Senhor. Antes de orarmos juntos, eu te convido a silenciar o coração por alguns instantes e a se abrir para a palavra de Deus. A oração não começa quando falamos, ela começa quando estamos dispostos a ouvir. Quando damos espaço para Deus falar conosco, nosso interior começa a ser alinhado com a vontade dele. Para todo aquele que crê, uma atitude piedosa não é um detalhe opcional da fé, ela é uma necessidade diária. Viver para agradar a Deus exige mais do que palavras bonitas ou momentos isolados de espiritualidade. Exige um coração sincero, moldado todos os dias pela presença do Senhor. A atitude é a postura interior do seu coração. É o espírito por trás das suas palavras. É o tom escondido nas suas decisões. É a motivação real por trás das suas ações. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por fora, mas Deus vê além da aparência. Ele não se impressiona com gestos externos, ele examina o coração. O Senhor conhece as intenções, os pensamentos ocultos e os motivos que ninguém mais vê. Ter uma atitude segundo o coração de Deus significa desejar honrá-lo em todas as áreas da vida, não apenas dentro da igreja, não apenas quando alguém está observando. Significa querer que seus pensamentos, suas palavras, seu trabalho e seus relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. Isso é o que a palavra chama de viver separado. Deus não te salvou para que você se misturasse com o padrão deste mundo. Ele te salvou para que sua vida revelasse a luz dele. A Escritura nos chama para uma vida diferente, porque pertencemos a Deus. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 está escrito: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse é um chamado forte, mas também é um chamado cheio de amor, porque Deus nunca exige algo sem, ao mesmo tempo, liberar a graça necessária para vivermos aquilo que Ele pede. Santidade não é perfeição. Santidade é rendição. É escolher o caminho de Deus quando a carne quer outro caminho. É obedecer mesmo quando os sentimentos resistem. Por isso a atitude é tão importante. Uma atitude errada pode destruir um momento que tinha tudo para ser bom. Pode transformar serviço em murmuração. Pode transformar bênção em orgulho. Pode transformar correção em ofensa. Mas uma atitude guiada por Deus te mantém firme mesmo quando a vida aperta, mesmo quando você é incompreendido, mesmo quando as coisas não acontecem como você esperava. Um dos lugares onde isso fica mais visível é no trabalho e nas responsabilidades diárias. Muitos acreditam que vida espiritual se resume à oração e ao culto, mas Deus se importa com a forma como você vive de segunda a domingo. A palavra diz em Colossenses 3, 23 e 24: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Isso muda tudo. Significa que seu esforço tem valor, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando o chefe é injusto, mesmo quando a tarefa parece pequena. Quando você trabalha para agradar a Deus, sua atitude se transforma em adoração. Uma atitude piedosa também te livra da escravidão da aprovação humana. Pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã esquecem. Mas quando você vive para o Senhor, não desmorona quando não é reconhecido. Você continua, porque sua recompensa não vem das pessoas. Sua herança está em Cristo. Aqui, muitos interpretam mal Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é um slogan motivacional. Paulo não escreveu isso em conforto, mas em meio a provas. Ele estava dizendo que havia aprendido a permanecer firme em qualquer situação, na escassez ou na abundância, porque sua força vinha de Cristo. Isso não é autoconfiança, isso é dependência de Jesus. Uma atitude segundo o coração de Deus também se revela na forma como tratamos as pessoas.
Quando seu coração pertence verdadeiramente a Jesus, isso inevitavelmente aparece na sua compaixão, na sua paciência e na sua disposição em servir. Jesus nunca viveu para ser admirado. Ele viveu para obedecer ao Pai e amar pessoas. A palavra nos lembra em Mateus 20:28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o padrão do reino. Esse é o modelo que Cristo deixou. Servir não é algo que fazemos apenas quando é fácil ou conveniente. Servir é um estilo de vida que nasce do amor. Em muitos momentos, você vai servir pessoas que não merecem. Vai ajudar pessoas que nunca irão retribuir. Vai amar pessoas que irão te ferir ou te interpretar mal. É exatamente nesses momentos que sua atitude se torna parecida com a de Cristo. Filipenses 2 nos ensina a não agir por ambição egoísta, a considerar os outros superiores a nós mesmos e a ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Esse tipo de atitude não nasce da personalidade natural. Ela é construída quando o Espírito Santo trabalha dentro de nós ao longo do tempo. Por isso, suas palavras importam tanto. A atitude não permanece escondida por muito tempo. Ela sempre aparece na fala. Ela se revela quando você está cansado, quando algo dá errado, quando alguém te provoca, quando você fala de pessoas que não estão presentes. Efésios 4:29 nos orienta: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar. Uma atitude piedosa escolhe palavras que curam, não que ferem. Escolhe paciência, não reações agressivas. Escolhe humildade, não orgulho. Mas aqui está algo que muitos cristãos se esquecem. Não é possível manter uma atitude piedosa sem uma vida de oração. Quando a oração é negligenciada, o coração começa a se inclinar para a carne sem que a pessoa perceba. As reações passam a ser como as do mundo, a amargura se instala, a ansiedade cresce, a impaciência se torna normal. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro ajoelhado, mas permanecer conectado a Deus ao longo do dia. Voltar a Ele repetidas vezes. Conversar com Ele sobre tentações, frustrações, decisões e desejos. A oração mantém o coração sensível. A oração clareia a visão. A oração nos ensina a responder com fé e não apenas com emoção. E quando você ora, não peça apenas coisas, peça transformação. Peça que Deus trabalhe dentro de você, não apenas ao seu redor. Peça que Ele molde seu caráter, corrija o que precisa ser corrigido e renove sua mente. O salmista orou em Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração poderosa, porque convida a Deus a entrar nos lugares escondidos onde as atitudes são formadas. Lugares que muitas vezes nós mesmos evitamos examinar. Uma atitude piedosa é construída quando você escolhe obedecer, mesmo quando seus sentimentos lutam contra isso. Quando você perdoa, quando você serve, quando você permanece fiel e quando todos os dias decide voltar para Cristo em busca de força. Agora, com o coração aberto, vamos continuar orando. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, trabalha dentro de nós. Não queremos apenas parecer cristãos, queremos ser transformados por Ti. Ajusta aquilo que está desalinhado, corrige aquilo que tem nos afastado do Teu coração. Ensina-nos a viver com uma atitude que reflita Jesus, mesmo nos dias difíceis. Ajuda-nos a responder com graça quando somos provocados. Dá-nos mansidão quando somos injustiçados. Dá-nos sabedoria quando somos testados. Que nossas palavras sejam cheias de vida, que nossas reações sejam guiadas pelo Teu Espírito, que nossas escolhas revelem que pertencemos a Ti. Senhor, nós reconhecemos que sem a Tua presença constante, nossa atitude facilmente se desvia. Por isso pedimos, renova a nossa mente. Não queremos uma mente moldada pelos padrões deste mundo, mas uma mente transformada pela Tua verdade. A Tua palavra nos ensina que o pensamento natural não compreende as coisas do Espírito, mas que aqueles que são guiados por Ti podem dizer:
temos a mente de Cristo. Por isso, hoje, submetemos nossos pensamentos a Ti. Submetemos nossas opiniões, nossas reações, nossos julgamentos e nossas conclusões. Ajuda-nos a discernir o que vem do Teu Espírito e a rejeitar aquilo que nasce da carne. Ensina-nos a pensar com sabedoria, humildade e verdade, mesmo quando nossas emoções tentam nos conduzir por outro caminho. Jesus, ajuda-nos a ser mais parecidos contigo. Dá-nos um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, não apenas quando é fácil, mas também quando custa algo. Ensina-nos humildade quando sentimos vontade de nos defender. Ensina-nos dependência quando queremos controlar tudo. Ensina-nos paciência quando a irritação tenta dominar o nosso coração. Quando a pressão vier, ajuda-nos a responder com o teu coração e não com impulsividade. Que o teu Espírito governe nossas atitudes, mesmo nos detalhes pequenos do dia a dia. Senhor, livra-nos do orgulho. Não queremos ser pessoas orgulhosas demais para pedir perdão, orgulhosas demais para perdoar, orgulhosas demais para servir. Não permitas que o orgulho se esconda no nosso tom de voz, na nossa postura ou na forma como tratamos pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. Quebra toda dureza que possa ter se formado dentro de nós. Remove toda a arrogância disfarçada. Ensina-nos a lembrar que Jesus lavou pés, tocou os rejeitados, serviu os fracos e escolheu o lugar mais baixo. Se um dia o nosso coração se tornar grande demais para servir, então ele terá se tornado pequeno demais para amar. Por isso, Senhor, ajusta-nos enquanto ainda há tempo. Jesus, queremos amar como Tu amas. Tu não escolheste pessoas por aparência, status, passado ou reputação. Tu viste almas, Tu viste dor, Tu viste potencial onde ninguém mais via. Dá-nos esse mesmo olhar, um coração cheio do amor de Deus, um amor que não julga rapidamente, um amor que não rotula, um amor que não se afasta quando alguém é difícil, imperfeito ou quebrado. Ensina-nos a viver o amor descrito na Tua palavra, um amor paciente, bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não busca seus próprios interesses, um amor que não se irrita facilmente e não guarda ressentimentos. Reconhecemos, Senhor, que isso está além da nossa força natural, por isso dependemos de Ti. Ensina-nos a nos alegrar na verdade e não na fofoca. Ensina-nos a proteger, confiar, esperar e perseverar. Ensina-nos a crer que o amor nunca falha, porque ele vem de Ti. Nós também Te agradecemos pela Tua misericórdia. Tu foste fiel quando fomos inconsistentes, foste paciente quando erramos, nos recebeste com graça mesmo conhecendo nossas falhas. Por isso, hoje pedimos força para abandonar o pecado e viver uma vida de arrependimento sincero. Cria em nós um coração puro e renova um espírito reto dentro de nós. E assim como fomos perdoados, ajuda-nos a perdoar. Ensina-nos a liberar mágoas, a soltar ressentimentos e a escolher a paz. Quando surgir a vontade de revidar, segura-nos. Quando o desejo de pagar o mal com o mal aparecer, lembra-nos do Teu caminho. Ensina-nos a vencer o mal com o bem e a confiar na Tua justiça. Pai, coloca domínio próprio em nossas palavras, que a nossa boca não seja instrumento de destruição, mas de cura. Ensina-nos a ouvir mais, falar menos e reagir com mansidão. Coloca um guarda sobre nossos lábios e deixa que nossa fala reflita o Teu Espírito. Espírito Santo, enche-nos de tal forma que nossa atitude seja transformada de dentro para fora. Que o fruto do Espírito seja visível na nossa casa, no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos. Que nossa vida aponte pessoas para Cristo, não apenas com palavras, mas com atitudes. Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque Tu nos ouves. Obrigado porque nada do que falamos aqui passa despercebido diante de Ti. Tu és um Deus presente, atento e fiel. Continua nos moldando, mesmo quando não percebemos. Continua trabalhando em nós, mesmo quando o processo é silencioso. Que essa oração não seja apenas palavras ditas, mas uma decisão diária. Que nossa atitude revele quem governa o nosso coração. Que ao acordarmos, ao trabalharmos,
ao lidarmos com pessoas e ao enfrentarmos desafios, o Teu Espírito seja quem conduza nossas reações. Ajuda-nos a viver uma fé verdadeira, não apenas visível aos olhos humanos, mas aprovada por Ti. Que nossa vida seja um reflexo da Tua graça, que nossas atitudes falem mais alto do que nossos discursos, que nossas escolhas honrem o nome de Jesus. Sela essa oração em nossos corações, guarda-nos no Teu caminho, sustenta-nos com a Tua força e continua nos transformando até que nossa atitude se pareça cada vez mais com a de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários Amém ou Glória a Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e permaneça firme, porque Deus está trabalhando em você.